Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso webinário é sobre microfones para estúdios de gravação, de home studio a estúdios profissionais. Meu nome é Didier Cunha, eu trabalho com desenvolvimento de mercado na Shure do Brasil e nós vamos começar o nosso webinário agora. Ao final dessa apresentação, a gente vai ter alguns minutos para tirar algumas dúvidas, fazer algumas perguntas e conversar um pouquinho, enfim, esclarecer o que o pessoal puder ter de dúvida. O microfone no estúdio de gravação, né? O microfone é uma coisa muito pessoal de qual o microfone que você vai escolher para captar a sua fonte sonora, para o seu instrumento, a sua voz, enfim, que tipo de solução que você vai escolher para te atender dentro de um estúdio. Eu costumo dizer, inclusive, que o melhor equipamento é aquele que a gente tem. Então, se a gente só tem condições de escolher ter um microfone, que a gente escolha um microfone que seja versátil, que vai poder ser utilizado tanto para gravar instrumentos quanto para gravar vocal, enfim, que ele te sirva para várias coisas, tá? É indispensável que a gente tenha um microfone adequado quando a gente tem opções de ter mais de um microfone para captar determinado tipo de instrumento. A gente vai ver como que alguns microfones eles foram desenhados e projetados especificamente para captar determinado tipo de instrumento, tá? Então, tudo isso é muito da necessidade, do conceito que a gente vai querer chegar, do tipo de som que a gente quer atingir e qual o resultado que a gente quer buscar na nossa gravação, tá? Ou transmissão, obviamente. Então, a gente pode resolver as situações de várias formas, usando vários microfones ou usando apenas um microfone. Eu já trabalhei muito tempo em estúdios de gravação e eu vi que existem diferentes formas de você resolver os mesmos problemas. Tem gente que prefere optar por botar um monte de microfone, tem gente que opta por botar um microfone. Então é uma questão muito conceitual e de gosto, tá? Então tudo que a gente vai falar nesse webinário aqui hoje vão ser sugestões e, obviamente, as preferências elas podem variar. Não é o que eu falar aqui não é uma coisa imperativa, não é uma opção fixa, não tem nada escrito na pedra. Todas as opções são maleáveis e de acordo com o nosso gosto e que resultado que a gente quer atingir nessa gravação, tá certo? Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre as soluções, as opções que a gente tem para home studios, né? Para os estúdios mais caseiros, enfim, aquele sisteminha de gravação que a gente tem no nosso quarto, na nossa casa, enfim, numa salinha pequena. Hoje em dia é uma tendência muito grande de ter home studios mesmo, porque os grandes estúdios já fecharam ou são poucos que ainda conseguem se manter aberto com uma demanda, porque hoje em dia todo mundo faz tudo em casa, nos softwares, nas plataformas digitais, e ficou muito conveniente e bem mais barato, né? Então, por conta disso que não tem mais muitos estúdios grandes. Porém, quando a gente começa a trabalhar com, né, querer captar instrumentos maiores, bateria, um naipe de cordas, metal, a gente às vezes começa a perceber que a solução de home studio também ela funciona até um certo pedaço, porque ela não resolve o nosso problema acústico, né? Normalmente a gente não tem uma acústica muito boa em casa e o microfone está ouvindo essa acústica, portanto é uma coisa que a gente tem que balançar de até onde a gente consegue tirar um bom resultado em casa e em que momento que a gente precisa então ir para um lugar onde tem uma sala mais adequada, tá? Aqui a gente tem umas imagens que representam estúdios caseiros, né? Então a gente tem um cantor cantando com o microfone MV51 ali na esquerda, temos um outro provavelmente fazendo algum tipo de locução, de gravação no computador dele com outro microfone. A gente tem um microfone captando o ambiente de uma banda toda, um ensaio provavelmente, e um outro microfone captando um violão aqui na imagem da direita abaixo, tá? O que é o mais básico que a gente poderia ter? A gente poderia ter um sisteminha muito simples, eficiente e portátil, que seria um MV51, que é esse microfone que vocês estão vendo
na imagem, conectado a um computador através da porta USB. Esse microfone aqui, ele tem alguns presets, então a gente pode apertar aquele botão do meio ali, o Mode, e você pode determinar, né, que tipo de instrumento que você está captando, e ele vai fazer um ajuste mais apropriado para isso, tá? É uma interface de um canal de entrada e um canal de saída, então a gente tem uma saída de fone ali, eu poderia estar gravando uma voz e colocar um fone e ouvir a minha captação. E esse microfone ele também funciona com dispositivos móveis, como iPhone ou qualquer outro Android também, tá? Dispositivos iOS através da conexão Lightning, que é o mesmo do carregador, ou via USB para os dispositivos que são da linha Android, que não são iOS, tá? Então essa é uma solução bem simples. Aquele slide, ele funciona tanto como ele é multifuncional, então se eu apertar no fone, eu consigo regular o volume do fone, e se eu apertar no instrumento determinado do meu preset, eu posso determinar o ganho desse instrumento, tá? Então essa seria uma solução bem simples e básica e de qualidade, tá? Porque esse microfone é muito bom. Uma segunda opção, bem portátil também, e que já te permite conectar microfones externos, é o MVI. Ele é igualzinho o microfone anterior, o MV55, porém ele tem essa entrada que é XLR ou P10, que a gente consegue conectar um microfone externo. Então, através de um cabo USB, a gente consegue colocar qualquer microfone que a gente quiser nessa interface e gravar o nosso áudio, tá? Tem uma saidinha de fone ali, funciona exatamente igual ao outro microfone. Na imagem de baixo é o painel traseiro e na imagem de cima é o painel frontal, tá bom? E aí, essas são as soluções mais simples, né? Quando a gente começa um passo à frente, a gente pensa que a gente precisa de um microfone já mais tradicional e às vezes, claro, vai depender um pouco do gosto, mas se a gente tiver que escolher um microfone para ter no nosso estúdio, dependendo do tipo de instrumento que a gente vai captar mais, a gente pode escolher esse microfone, que é o clássico SM57, tá? É um dos microfones mais utilizados para captar amplificador de guitarra, caixa de bateria, instrumentos percussivos, instrumentos de sopro. É um microfone bem versátil, tá? Ele é dinâmico, portanto não precisa de alimentação de phantom power, e ele pode ser utilizado com a voz também, contanto que a gente aplique um filtro anti-puff, aqueles pop filters que pode botar tanto no microfone quanto adaptado no pedestal, para que a gente não tenha aquele efeito de, né, o puff mesmo, né, que é quando a gente pronuncia principalmente as letras P, D e essas letras elas fazem uma emissão de ar muito forte que dá um efeito, a cápsula sente isso, tá? E vibra com uma intensidade maior e dá um efeito que a gente chama de puff, né? Então, essa é uma boa opção de um microfone versátil e que a gente possa usar para vários instrumentos, né? Quer dizer, se a gente pudesse ter uma solução, de repente essa solução é uma que atende bastante, tá? Se a gente precisa de um microfone já mais voltado para a voz, que vai pegar uma qualidade melhor dos instrumentos, um microfone condensador, que ele já é mais sensível, que ele já capta mais os detalhes comparado com o microfone dinâmico, a gente poderia optar por esse SM27, tá? Ele é um microfone de diafragma grande, então ele é bem sensível, ele tem uma resposta plana das frequências e ele é cardioide na sua captação. A gente pode usar ele para várias funções, como voz, instrumentos acústicos que emitem pouco som, como por exemplo um violão, né? A gente só tem que sempre lembrar que os microfones condensadores eles são mais sensíveis, portanto eles vão estar mais sujeitos à acústica do ambiente. Então, se a nossa acústica é muito ruim, se vaza muito som da rua dentro do nosso home studio, a gente tem que considerar isso quando a gente vai estar usando um microfone condensador, tá certo? Porque ele vai captar esse som que vem de fora e isso vai entrar sujando na sua mixagem. Certa vez, como experiência própria, eu estava gravando
uma voz em casa de um artista e passou o caminhão de bombeiro na rua e fazendo um barulho muito forte. Por coincidência do destino, a sirene, o barulho da sirene tinha um tempo e estava exatamente no tempo da música, e esse barulho acabou entrando na mixagem porque entrou como um efeito, ficou até bonito. Foi muita sorte. Normalmente isso não acontece e não fica legal, tá? Mas às vezes a gente pode dar esse tipo de sorte, tá? Uma versão um pouquinho mais econômica, considerando esse microfone PGA 27. Todos os microfones da linha PGA, eles são a linha de entrada. Então, são microfones muito bons, mas são um pouquinho menos, de uma construção menos rígida. Ele é mais para home studio mesmo, porque ele tem uma construção mais de plástico, mas ele tem uma cápsula muito parecida com a do SM27, tá? Ele também é condensador, e a diferença é que ele não possui um filtro de frequências graves, tá? O famoso High Pass Filter. Em estúdios caseiros, principalmente, que a gente não tem uma acústica muito boa, o grave é sempre um problema. Então, se a gente puder ter um microfone que a gente consiga filtrar o grave, a gente está eliminando bastante ruído que entra nos nossos microfones e, por consequência, na nossa gravação. Uma outra opção também bem bacana e que cada vez é engraçado, porque esse microfone ele tem ups and downs, né? Tem época que ele é bem solicitado, tem época que ele quase não é usado, ele tem uma trajetória de vida bem interessante. Ele é um microfone dinâmico, muito usado em rádio, a gente vê bastante radialista usando esse tipo de microfone, porque ele tem uma proteção contra interferência na estrutura dele bem bacana. Ele é muito famoso por ter sido o microfone que o Michael Jackson usou para gravar o Thriller, aquele disco, aquela música. Então, o Quincy Jones escolheu esse microfone para o Michael gravar. Então, após o uso do Michael Jackson, esse microfone virou um sucesso mesmo, porque todo mundo queria ter a voz do Michael, né? E a voz do Michael foi captada por esse microfone enfim, ele virou muito famoso por conta disso também, tá? Ele é capaz de suportar altos níveis de pressão sonora, porque essa espuma, ela mantém, a construção dele faz com que quando a gente se posiciona para cantar, né, ou falar nesse microfone, a gente fique pelo menos uns 2 ou 3 centímetros afastado da cápsula. Então isso permite que a gente emita uma grande pressão sonora sem distorcer e com uma boa qualidade, tá? Uma outra opção também versátil para voz, ou mais talvez coral, ou instrumento, seria o SM-137. Ele é um microfone condensador também, de cápsula pequena, ele é econômico e ele funciona muito bem para fazer gravações em estéreo. Então, com 2 microfones desses, se a gente tivesse que posicionar como over de bateria, funcionaria muito bem. Além disso, ele tem uma chave que atenua o sinal, uma chave que atenua, você tem a posição 0 dB, que seria normal, e menos 15 dB naquela chavinha ali. Então, se por acaso a gente posicionar próximo de algum instrumento que emita muito som, por ele ser condensador, ele é mais sensível, então a gente consegue atenuar esse sinal, esse nível de entrada, a sensibilidade da cápsula para menos 15 dB, e isso nos dá uma margem de trabalho um pouquinho melhor. A gente também tem esse microfone, que é o Beta 181, que é um microfone muito versátil, muito legal, ele funciona muito bem. Ele tem uma vantagem que tem cápsulas intercambiáveis, então a gente poderia ter diferentes cápsulas e trocar, usar o mesmo corpo com diferentes cápsulas. Então você consegue ver que tem um anel ali entre o corpo e a cápsula, e aquele anel é de rosca e a gente consegue tirar e colocar uma outra cápsula. Então ele é muito bom também para usar como over de bateria, hi-hat. É um microfone bem versátil e de altíssima qualidade, tá? A gente tem também a versão econômica daquele microfone, que é o PGA 181, que daí já é de cápsula fixa, ele não tem cápsula, a opção de cápsula intercambiável. Ele é um pouquinho maior do que o Beta 81 no tamanho dele, e a construção dele é de plástico, tá? Não é de metal como é o Beta. A resposta de frequência dele é de 50 Hz a 20 mil Hz, então ele capta bastante
tanto frequências graves quanto as agudas, então ele é um microfone bem legal também, tá? E aí, aquilo que eu falei lá no início, que alguns microfones eles são projetados, né, para algum tipo determinado de instrumento. Por exemplo, esse é um microfone, um dos microfones mais clássicos usados para bumbo de bateria, o Beta 52A. Ele é um microfone supercardioide com captação de frequências graves. Se você olhar a resposta de frequência desse microfone, você vai ver que ele tem uma valorização na captação do grave muito grande. Então ele é projetado para usar com bumbo de bateria, é muito utilizado também para surdo de samba, para instrumentos graves, para captar o amplificador de baixo. E a gente pensa, mas como que ele é projetado para usar com bumbo de bateria e por que isso, né? E não é só pela resposta de frequência nos graves, mas é também porque ele aguenta altos níveis de pressão sonora sem distorcer. Então esse é um dos grandes motivos pelo qual ele é utilizado no bumbo. Qualquer outro microfone que a gente coloca no bumbo, a gente está sujeito a uma distorção, porque o bumbo é um instrumento que emite uma alta pressão, né, de som, e nem todo microfone ele aguenta essa pressão e consegue reproduzir isso com fidelidade, tá? Então esse é um dos principais microfones utilizados para bumbo. E a gente tem a versão mais econômica também do Beta 52A, que é o PGA 52. Ele também é projetado, tem o mesmo projeto para ser usado com bumbo de bateria, só que a construção dele é mais frágil, não é de metal. E a base dele é uma pequena alavanca que você mexe, prende o microfone, fecha e ele fica no lugar. Então é uma opção bem bacana também, tá? Num home studio, às vezes a gente tem que fazer uma matemática interna e pensar até que ponto vale a gente botar mais microfones para um determinado instrumento ou kit de instrumentos, como por exemplo a bateria, tá? Então, às vezes, menos pode ser mais. Por quê? Quando a gente tem um monte de microfone, a gente começa a ter a interação entre os próprios microfones. Quer dizer, a gente começa a ter problema de fase, que é quando um microfone capta o mesmo som numa distância diferente, quer dizer, o som chega atrasado numa fonte em relação à outra e as ondas começam a se cancelar, né? Então isso pode ser um problema. Por exemplo, nessa imagem aqui a gente tem um microfone no bumbo, um microfone na caixa e dois microfones de over. Salvo algum equívoco, os discos do Led Zeppelin, todos, eles eram gravados com apenas bumbo e dois overs. Então, assim, você vê que é um super som de bateria, referência ainda até hoje, e ele tinha essa característica de captação, era sempre assim um som bem grande, né? É importante observar que eles trabalhavam muito com as salas, então eles escolhiam uma sala muito boa para gravar, botava o instrumento lá dentro e o instrumento soava ainda melhor e era um excelente músico. Então é o conjunto perfeito, um bom músico com um bom instrumento, com uma boa sala e você podendo captar isso da melhor forma que te atende o seu conceito. Se você botar só dois microfones de ambiência bem altos, assim, você vai ter uma ambiência bem grande do som, você vai ter muito som da sala entrando junto na captação dos microfones. Quanto mais próximo do instrumento, mais som direto você vai ter, menos sala você vai ter sendo captado. Então você tem que fazer uma avaliação de que tipo de som que você quer para ver como você vai posicionar os seus microfones, tá certo? Então, assim, uma regrinha, talvez bem básica, é você procurar deixar os overs assim com uma distância meio equivalente da caixa, porque a caixa ela é um instrumento de transiente rápido, né? Quando a gente toca é só um pá bem rápido e esse som ele tem que chegar ao mesmo tempo nos dois microfones de over, porque senão você começa a ter um problema de fase dessa captação dos dois instrumentos, que a caixa está chegando mais rápida em um microfone do que no outro, e isso pode gerar algum tipo de problema e pode piorar um pouquinho o teu som, tá? Isso é facilmente analisável, é visível, se a gente estiver numa plataforma digital, num software de gravação, você consegue dar o zoom na onda, na waveform, né? E você consegue ver se as ondas estão em fase ou não. Tá? Se você quiser tirar essa dúvida, você consegue ver dessa forma. Agora a gente vai ver um pouquinho as soluções para estúdios de médio porte, tá? Então a gente tem aqui já umas imagens que representam
esses estúdios. A gente tem um SM57 gravando um amplificador de guitarra, a gente tem dois 181 de over de bateria, então você está vendo que está mais ou menos equidistante da posição da caixa, né? Aquilo que a gente estava falando, e o nosso amigo ali com o SM7 gravando uma voz, tá? Para instrumentos acústicos, assim, uma boa opção seria o Beta 27, que é um microfone condensador com diafragma de mylar ultra fino. E mylar é uma película de plástico que parece aqueles filmes de plástico PVC, só que tem um banho de ouro em cima e é uma cápsula bem sensível, tá? Um diafragma bem sensível. Ele é o único mic de diafragma grande que é supercardioide da Shure, tá? Então ele é um microfone bem bacana. Ele tem uma qualidade de som bem legal, com uma resposta de frequência plana, e por ele ser cardioide, supercardioide, ele tem uma captação mais direcional, então ele é mais focado no que ele quer captar, tá? Pela figura, pelo padrão polar dele, supercardioide. A gente tem também essa opção que é muito utilizado para tons de bateria, que é o Beta 56A. Ele é um microfone dinâmico que ele tem a sonoridade, ele é igualzinho o Beta 57A, só que ele tem uma outra construção de corpo, então ele é mais apropriado para você colocar para algum tipo de instrumento, e esse design dele é justamente para favorecer isso, tá? Ele foi projetado para ser usado com bateria ou alguns outros instrumentos percussivos. É engraçado, mas eu já usei muito esse microfone em shows com bateristas que cantam, porque você consegue posicionar o pedestal de lado, ele não fica de frente ou para trás assim, e você consegue direcionar para a voz dele, do baterista. Então eu tenho vários conhecidos bateristas profissionais que gostam de usar esse microfone por conta dessa possibilidade de você posicioná-lo de forma diferente do padrão comum dos outros microfones, tá? Então é um microfone bem legal também. Também para tons de bateria e instrumentos percussivos, a gente tem a opção do Beta 98A. Ele já é um microfone condensador, mais sensível, pega mais vazamento e ele é cardioide também, tá? A vantagem dele é que ele é compacto, pequeno, né? E a gente tem vários tipos de opções de montagem, como por exemplo essa do Beta 98 AD/C, que normalmente é para pendurar no aro né, para prender no aro da caixa ou no aro do tambor ou no aro da conga, e a gente tem essa opção também de clipe do Beta 98A/C, que já prende no pedestal de microfone mesmo, tá? Mas a vantagem desse microfone é que, na verdade, você começa a microfonar os instrumentos sem precisar de pedestal, ou seja, fica um pouco mais limpa a tua montagem, e ele consegue posicionar pendurado no aro do instrumento, bem próximo dos instrumentos, então é uma vantagem, tá? A gente também tem a opção, esses microfones aqui anteriores, eles têm, você percebe que tem a cápsula ali, tem o cabinho, esse cabo segue para baixo e tem um pré-amp onde conecta o cabo XLR que não está na imagem. Esse microfone aqui, por exemplo, ele já tem o pré embutido nele, né? O pré na construção do próprio microfone. E ele tem um pescocinho de ganso ali, o nosso famoso conhecido como gooseneck, e você consegue posicionar ele também de uma forma eficiente, só que com o pré preso no próprio corpo, tá? Não é um cabo que você solta, que nem é o microfone anterior. Ele vem com esse adaptador, tá? Com esse clipe que prende aí, e você pode prender nos tambores também, então isso vem junto no kit dele. Ele tem um excelente som para tons, percussão, principalmente instrumentos percussivos mesmo, tá? A gente também tem essa opção que é um microfone muito legal, que é o KSM 137. Ele é bastante usado para overheads ou instrumentos acústicos, violão, violino, instrumentos de orquestra, hi-hat, qualquer microfone, qualquer instrumento que precisa de uma sensibilidade um pouquinho mais aguçada, né, que tenha uma pouca emissão, pode contar com esse microfone e vai ter uma resposta muito bacana. Ele é cardioide, também tem o diafragma de mylar ultra fino, e ele tem 3 posições de atenuação, 0, -15 e -25.
Então você consegue ter uma margem de trabalho bem bacana e tem duas posições também de filtro de frequência grave. Então tem flat, tem uma curva um pouquinho mais acentuada e uma um pouquinho mais suave do corte de grave. Então isso pode ser já uma opção bacana se você está num estúdio médio e tem alguma coisa de grave que você precisa evitar e você já consegue na própria captação já resolver esse problema, tá certo? E a gente tem também esse microfone aqui que chama KSM 313/NE, tá? Ele é um microfone bidirecional de fita. É interessante observar que todo microfone de fita ele é naturalmente figura 8 bidirecional, tá? E é interessante que, sendo figura 8 bidirecional, significa que ele capta o som tanto para frente, como nessa imagem aqui, quanto para trás no lado oposto. E o interessante da fita é que um lado sempre soa mais diferente, soa diferente do outro. Nesse caso aqui específico, eu tenho um dos lados da fita é mais suave e o outro é mais agressivo. Então a gente tem duas opções de textura e um mesmo microfone. Mas vai muito do gosto mesmo, porque tem um som muito personalizado, muito particular esses microfones de fita, tá? Ele tem um som mais quente, mais natural e suporta altos níveis de pressão sonora até 146 dB. Então é uma opção bonita, né, que impressiona e um microfone bem legal. Para voz ou alguns outros instrumentos acústicos, a gente poderia também usar esse microfone condensador cardioide de cápsula grande, que é o KSM-32. É um dos microfones mais versáteis da linha KSM, porque ele funciona com praticamente qualquer instrumento. E ele também tem um filtro de frequência grave e um botãozinho, uma chave de atenuação de 15 dB. Tá? A gente está indo numa trajetória, numa evolução e a gente entra agora então nos microfones mais voltados para os estúdios profissionais. Então são soluções mais robustas que te dão mais opções e que vão te dar uma particularidade um pouquinho diferente. Aqui a gente tem algumas imagens, como o KSM-42 ali na imagem da esquerda, os outros dois microfones posicionados é uma posição bastante utilizada para estúdio, que é o MS, que em inglês é mid-side, que aquele microfone de baixo ele fica em cardioide, no padrão polar cardioide, e o de cima em figura 8, ou bidirecional. E dessa forma você consegue ter uma cobertura de mais de 180 graus quase. E a vantagem é que quando você você poderia gravar um coral, por exemplo, ou fazer uma ambiência de bateria, uma ambiência de cordas, da orquestra, enfim, você posiciona como para captar bastante o ambiente. E na mixagem a gente pode duplicar o canal da figura 8, inverter a fase de um dos canais e começar a mexer com isso, e a gente consegue mexer na abertura estéreo. É uma possibilidade que te dá, tá? Então é uma posição bastante utilizada, essa figura MS, tá? Na imagem de cima ali também a gente tem um exemplo de captação de bateria também bacana, e o nosso amigo ali mixando o disco na sequência. E para voz e instrumentos acústicos, a gente tem então esse microfone KSM-42 que estava sendo usado ali. Ele é um microfone condensador cardioide de diafragma duplo, ultra fino e com uma qualidade superior de som. Ele já tem um pré-amplificador com a tecnologia Pretos, então ele tem um ruído inerente muito baixo. É um mic muito bom. A única coisa que ele é um pouco, assim, que não te dá uma grande vantagem é que você não consegue alterar o padrão polar dele. Então ele é apenas cardioide, você não consegue fazer nenhum tipo de outro padrão polar com ele. E para tal, a gente usaria então o KSM-44A, que é um microfone muito bom, tá? Ele tem 3 opções de padrão polar, então a gente pode ter omnidirecional, que vai captar em todas as direções. A gente vai ter cardioide e bidirecional. Uma possibilidade de captar um ambiente com padrão polar omnidirecional é se você quer pegar bastante o som da sala. Então, se você está gravando, sabe, alguns instrumentos, assim, uma orquestra numa sala grande e você tem um microfone para fazer uma ambiência
de repente você bota em omnidirecional e você vai captar o ambiente de todos os microfones que vêm de todos os lados, tá? Então, uma opção bem bacana. Ele tem o, né, diafragma duplo, então ele é condensador também, e ele tem um som de altíssimo nível, detalhado e excepcional. Então, é um microfone muito legal, tá? Ele é um microfone de alto nível, muito usado para gravar voz e que te dá uma qualidade bem superior. A gente tem esse microfone aqui também, que é o KSM 141. Ele é bem parecido com o KSM 137. A única diferença dele para o KSM 137 é que ele tem esse anel entre o corpo e a cápsula dele, que permite você selecionar diferentes padrões polares. Então você consegue alterar o padrão polar para cardioide ou omnidirecional. É uma vantagem que te dá mais uma ferramenta para você trabalhar, tá bom? Então ele tem componentes de alta qualidade, com os conectores internos banhados a ouro, tem 3 posições de atenuação, 0 dB, 15 dB e 25 dB, e ele tem um filtro de frequência de grave de 3 posições também, assim como o KSM 137, um pouquinho mais forte, né, mais acentuado, e um pouquinho mais suave. Para alguns instrumentos acústicos, a gente tem também esse microfone, o KSM 353, ele é um microfone de fita bidirecional, assim como o outro, né, é fita, então ele é figura 8, tá? Ele suporta altos níveis de pressão sonora também, e ele tem uma resposta de frequência de 30 a 15 mil Hz. Uma das características dos microfones de fita é justamente limitar essa resposta de frequência em até 15 mil, mais ou menos. Então, por isso que aquele outro microfone eu falei também, ele tem uma característica bem particular. Ele não é um microfone que vai funcionar para tudo, mas para o que funcionar, ele vai funcionar muito bem. Então, ele pode ser excelente para ser usado com instrumentos acústicos, como baixo acústico, piano, instrumentos de orquestra, porque ele vai dar aquele calor, né? Sabe quando você trabalha no domínio da fita em estúdio e você tem gente que é bem apegado, né, à sonoridade do vinil, à sonoridade de passar a sua mixagem no tape analógico, porque vai dar aquele som mais quente. É a mesma coisa com os microfones de fita, tá? Então, essa característica é bem particular e vai depender muito do seu gosto, do seu interesse para você usar um microfone desses, tá certo? A gente viu uma série de microfones que atendem desde home studios a estúdios mais intermediários e estúdios profissionais. Obviamente, nenhum microfone é feito para um determinado tipo de estúdio, ele pode ser usado em qualquer estúdio, tá? Esses microfones eles são bem versáteis, então qualquer microfone de qualquer estúdio que eu apresentei aqui, ele vai servir para os outros também, não existe uma separação específica, é mais uma coisa de mercado, de quão acessível ele é para cada possibilidade, tá? Lembrando também que a questão de a escolha do microfone sempre vai depender do objetivo que você quer alcançar, de que tipo de som você quer tirar, qual é a sonoridade que você busca, qual é a personalidade que você quer dar para o som, porque todo microfone tem uma personalidade, né? Então você implementa essa personalidade ao seu instrumento, ao seu vocal, aquilo que você está querendo atingir. Existem muitos microfones high-end, né, que custam vários milhares de dólares, e esse não é muito o foco da Shure, tá bom? Muitas vezes esses microfones não compensam o investimento, a não ser que você tenha uma estrutura muito grande, porque quando a gente fala em home studio, estúdio intermediário, enfim, não é compatível com essas linhas, tá? Então a gente procurou abordar aqui um pouco dos microfones que são acessíveis, que a gente consegue ter acesso a eles e que vão te dar uma ampla possibilidade de você fazer vários tipos de captação e vários tipos enfim, de resultado sonoro da sua gravação, tá certo? Então, eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje, assistir esse webinário, e eu vou abrir agora para a gente tirar algumas dúvidas e fazer algumas perguntas, tá?
Vamos lá. Qual o melhor posicionamento usando microfone condensador na captação da bateria em local fechado? Veja bem, deixa eu ver, ele seria usado somente para a captação dos pratos? Então, o condensador depende, cara. Eu já vi uma foto uma vez do setup do John Bonham, do Led Zeppelin, na qual ele tinha um microfone condensador de cápsula grande captando o bumbo. Não é muito usual e tem muita gente que pode falar, não, não bota porque você vai destruir o microfone, vai estragar. Mas se você atenuar na cápsula e posicionar com uma certa distância, de repente dá certo. Em geral, tá? Porque não existe uma regra para as microfonações, é muito do que você quer atingir. Então você pode posicionar os microfones condensadores, normalmente em captação de bateria, normalmente são utilizados para os overheads, tá? Para hi-hat. E você vê aquele microfone pequenininho, o Beta 98, ele é condensador, mas ele é usado para tambor. Tem um outro microfone que nem foi apresentado aqui, que é o Beta 91, ele também é condensador e é utilizado no bumbo. Então, vai muito de que microfone exatamente você está falando quando você se refere ao microfone condensador. Você pode depois disponibilizar, se houver o link dessa gravação da história da sirene? Ah, então. Infelizmente, essa gravação não foi de um artista grande e tal, e ela não foi utilizada para colocar no disco. Ela serviu como demo para apresentar para a gravadora, para fechar o contrato. Enfim, é uma história muito mais pessoal, de solução pessoal, assim, uma coisa meio romântica da minha cabeça do que algo que possa ser disponibilizado, tá bom, Paulo? Então, desculpa, mas se um dia você aparecer, eu posso te mostrar pessoalmente. O SM7B reza a lenda que era o microfone preferido do Michael Jackson. Eu não sei se era do Michael Jackson ou do Quincy Jones, que era o produtor, mas certamente é um microfone que foi muito utilizado pelo Michael Jackson. Então, né, que bom, um microfone que o rei do pop usou, então eu fico muito feliz por isso. Eu posso usar o SM137 para captar quais instrumentos? Opinião própria, eu diria que você poderia usar para violão, você poderia usar para hi-hat, você poderia usar para overhead, você poderia usar para violino, para instrumentos de orquestra, para piano. Em geral, são instrumentos que não são muito fortes. Por exemplo, eu não botaria esse microfone numa caixa de bateria, tá? Eu não botaria esse microfone num bumbo. Eu não botaria esse microfone no amplificador de guitarra. Talvez seja mais fácil a gente pensar em onde que você não deve usar um determinado microfone do que onde que você pode usar. A minha recomendação é que vocês sempre ouçam o resultado, tá? Procurem. Eu tinha uma técnica quando eu gravava em estúdio que era ouvir primeiro, colocar o ouvido próximo do instrumento e tentar achar a posição certa que eu vou posicionar o microfone a partir do meu ouvido. No momento que eu ouvindo acho um som bom, é ali que eu posiciono o microfone, tá? Então, esses microfones condensadores de cápsula pequena, em geral, eles são usados para instrumentos que não são muito fortes, que não vão distorcer o som na própria cápsula. O KSM 137 para violão serve? Serve, muito bem, inclusive. Lembrando que o violão, né, é um instrumento de cordas e tem uma regrinha para gravar violão que é aproximadamente na 12ª casa, é justamente onde a onda entre o início e o final da corda do violão é uma onda que se propaga, né? E exatamente no 12º, na 12ª casa é onde todas as ondas se encontram naquele ponto. É o ponto onde você tem mais harmônico, é um lugar muito bom de você microfonar o violão. Eu sempre tive problema quando eu tentei microfonar o violão próximo da boca, porque fica muito grave ou pega muito a unha do sujeito, ou muito para a ponta do braço, onde não tem muito harmônico do violão, tá? Linha KSM é tão qualitativa quanto a linha KSM da Neumann, visto que ambos são by Harman? Veja bem, Shure é Shure. Neumann agora é da Harman, nem tenho certeza disso, mas
Eu acho que Neumann é da Sennheiser, se eu não me engano, mas posso estar equivocado, tá? É, a linha KSM é uma das linhas top da Shure, então ele é sim é, compatível com as linhas KSM da Neumann, tá? KSM 353 é a versão condensada e bidirecional do SM57, o 353, né, que você está falando. Não, não é a versão, não dá para dizer assim dessa forma. Eu não diria que nenhum microfone é a versão condensada e bidirecional do SM57, que eu acho que nem se aplica, entendeu? Esse microfone de fita é um microfone bem diferente do SM57, inclusive ele tem uma estrutura, como você, por exemplo, o SM57 é um microfone muito utilizado para a caixa da bateria. Você já pensou colocar aquele microfone gigante numa caixa de bateria entre o hi-hat e a caixa? A probabilidade de tomar uma baquetada desse microfone é muito grande e o prejuízo seria enorme, tá? Estevão, timbres muito parecidos, KSM 353 e SM57. Eu não acho que são muito parecidos. Valeria colocar os dois do lado e ouvir, mas assim, são microfones bem diferentes que se propõem a soluções bem diferentes também. Sim, Leco Pozzolo, meu grande amigo, poderemos interagir? Pode, manda ver. Pode voltar no slide 6 e 7 para eu tirar o print, por favor? Amigão Robson, essa apresentação ela vai ser disponibilizada no YouTube em breve, nos próximos dias, e você pode acessar a apresentação inteira lá, tá? Você não precisa tirar um print da foto, pelo menos não agora. Fale um pouco do hábito de se prender a cápsula do SM57 com fita, o quanto altera o padrão polar. Veja bem, quando a gente prende a cápsula do SM57, a cápsula não, aquela grade, né, na verdade, né, Leco? Aquela grade é porque o microfone já tem um uso assim bastante, vamos dizer assim, já tem uma vida, um uso, né, bastante grande. E quando a gente coloca uma fita naquela grade que gira do SM57, a gente está abafando o som que vem da lateral, a gente está deixando ele um pouco mais supercardioide. Isso, assim, até que ponto isso é bom ou ruim, eu acho que depende um pouco do objetivo que você quer tirar, porque ele não foi feito para ser solto, enfim, para a gente prender com fita. Dependendo de quanta fita você coloca, você está bloqueando até o topo do microfone. Então, assim, pode alterar e, em geral, vai alterar para pior, tá? Não é recomendado fazer isso. A gente vê muito isso por aí. O Leco Pozzolo é um grande engenheiro de som do nosso mestre Gilberto Gil, que está aqui nos acompanhando. E a gente sabe que quando a gente está na estrada, a gente encontra esses microfones de empresa de som com fita no SM57 e o som costuma ser bem pior. Então a recomendação é que não se faça isso, que pelo menos mande para assistência, enfim, para que isso seja resolvido, porque vai alterar o padrão polar e não só o padrão polar, porque se fosse só isso, até talvez poderia ser bom, mas você está colocando aquele som de uma fita um crepe, talvez, não sei, um tape, e isso pode afetar bastante o som para pior, tá? Só uma sugestão que já mencionei antes. Nessa crise do país aqui no Rio, é quase impossível encontrar estes microfones. Isso quando encontramos as cópias piratas. Sugiro uma web store da Shure para comprarmos diretamente os produtos na Shure, tipo a Apple. Amigão Wellington, seria fantástico, tá? O que a gente recomenda é você evitar compras pelo Mercado Livre ou OLX, salvo se você tem alguma garantia de que isso é um produto original, tá? E a principal recomendação, na verdade, é que você vá comprar em lojas que sejam revendas autorizadas da Shure. No site da Shure do Brasil, você consegue entrar lá onde comprar e você consegue achar todas as lojas que são autorizadas. Nessas lojas, a gente tem muito mais certeza de que você não vai encontrar produtos falsificados que são
um constante problema, né, do nosso mercado nacional, visto que a pirataria é bem grande por aqui. Quando usar cardioide ou hipercardioide? Amigão, Marco, vai depender um pouco de que resultado você vai querer. Você tem que pensar que o cardioide ele capta um pouco mais para os lados, ele tem um raio de cobertura um pouco maior do que o hipercardioide. O hipercardioide ele é bem mais fechado para frente, porém ele já abre um pouco da captação para a traseira. Então, por exemplo, se a gente está num show usando um microfone SM58, que é um cardioide, e eu coloco dois monitores retos de frente para o meu cantor, ele vai funcionar muito bem. Com um microfone hipercardioide, pela característica dele captar um pouco do som pela parte traseira do microfone, você está muito sujeito à microfonia. Então, com um microfone supercardioide ou hipercardioide, recomenda-se que você coloque o monitor a 45 graus, que é justamente no ângulo de maior rejeição do microfone, vai te favorecer esse problema de microfonia, tá? No estúdio de Neverland ele usava nas gravações. Ah, ótimo saber, William. Muito legal. É um microfone que ele não é tão caro e que ele é muito bom, né? Validado pelo rei do pop. Maravilha. De que forma podemos posicionar os microfones da bateria ou guitarra, porém pensando na fase entre eles? Veja bem, na bateria existe uma regra de microfone que é a regra de 3:1, que você não pode botar dois microfones. Vamos supor, um microfone está captando a minha voz aqui nesse momento, ele está numa distância 1 da minha voz. Eu não posso botar um microfone numa distância 2 pegando o meu vizinho aqui do lado. Eu tenho que botar na distância de 3 para cima, né, na proporção da distância, para que não tenha uma interação de fase entre um microfone e outro. Na bateria, em geral, depende de quantos microfones você vai estar usando, obviamente. Procurar botar os microfones que estão mais distante do instrumento a uma distância equivalente. Então, por exemplo, microfones de over, você vai botar os dois numa distância igual. Você não vai botar um mais alto do que o outro, tá? Você não vai botar um mais longe do que o outro. Mesmo quando você bota, por exemplo, dois microfones de over e mais um microfone de ambiência afastado, é bem comum depois no software a gente entrar e ajustar a diferença do tempo que demorou para chegar nos primeiros microfones de over, que está bem próximo, com aquele que está captando a ambiência mais longe. Aquele som vai chegar mais atrasado lá e isso pode dar um slap, um efeito de slap ou de fase no microfone. Já na guitarra, por exemplo, é bem comum a gente ter um microfone na frente do amplificador e um na traseira do amplificador. Existe uma função na mesa ou num plugin, enfim, que você pode inverter a fase da traseira, porque você está apontando um microfone para o outro, então eles estariam se cancelando de forma total. Então, quando você inverte a fase, você soma, então, os sons, tá? Cara, hoje em dia existem muitas falsificações. Existe algum lugar para comprar equipamentos Shure com a garantia de que não é falso? Novamente, a resposta é a mesma que eu falei antes. Procurem sempre comprar em uma loja autorizada da Shure, uma revenda autorizada, e isso essa informação vocês conseguem achar no próprio site da Shure do Brasil. Você usaria um SM7B no bumbo? Olha, rapaz, se eu tivesse uma opção diferente, não. Mas é o que eu falei, olha, assim, eu já fiz vários experimentos em estúdio. Eu já gravei bumbo com SM58 porque eu queria um som magro, sabe? Então, assim, que microfone usar é uma coisa muito relativa e as experiências são válidas. É muito você fazer a experiência e você ver que resultado você quer tirar e que tipo de som que você quer atingir, tá bom? Quando faço uma captação de naipes de metais, quais microfones mais adequados para cada metais? E se posso usar um condensador supercardioide para fazer o ambiente desses naipes? Vamos supor que é um trompete, um sax e um trombone. Bem simples, eu pensaria que eu colocaria um SM57 no trompete, que é um instrumento bem forte. Poderia colocar um SM7B no sax, por exemplo. Poderia também colocar ele no trombone. Já gravei muito, já fiz muito show usando o SM58, tanto para trompete, quanto para trombone, quanto para sax. Em sax é muito utilizado também o Beta 98, aquele de clipe,
que você prende nele e ele fica bem na boca do sax, assim, também, então é muito utilizado. É aquilo, você tem que experimentar e às vezes o melhor microfone é aquele que você tem disponível e que você tem que tirar leite da pedra, né? Então, assim, os microfones estão aí para nos ajudar, a gente tem que usar eles a nosso favor e fazer essa captação da melhor forma com o microfone que a gente tiver disponível. Se a gente tem 3, 4 opções, às vezes a gente bota uma opção, dá uma ouvida e ouve e avalia. Aí, vamos testar com outro. Você bota o outro, você avalia e às vezes você faz a decisão ali na hora de qual microfone é melhor, tá? E você poderia botar um microfone supercardioide para fazer o ambiente? Poderia. Só que o supercardioide ele vai captar muito para um lado só. Se você quer captar o ambiente, de repente você poderia optar por um microfone no mínimo cardioide ou então omnidirecional, sabe, para você pegar um pouco mais desse ambiente. O SM58 é cardioide ou supercardioide? E o SM58? Tanto o 57 quanto o 58 são cardioides, tá? Os microfones da linha beta é que já são supercardioide. O SM57 pode ser usado em quais situações? Digo, cite alguns diferentes usos, visto que ele é versátil e querido por muitos artistas. Foi o que eu falei mais cedo. Os principais usos de SM57 amplificador de guitarra, caixa de bateria, conga, enfim, vários instrumentos assim, tipo tarol de samba, tipo repinique, tipo instrumentos de pele são bem utilizados, assim como também para trompete, trombone. Trombone talvez não tanto, porque ele já é mais grave, precisaria ter algo que valorizasse um pouquinho mais o grave. Mas ele é muito utilizado para todos esses instrumentos. Já usei em tambor, quer dizer, às vezes você usa o que você tem disponível, entendeu? O que eu indico para fazer a higienização desses microfones? Bom, tem alguns microfones como o SM58, você consegue tirar o globo, né? Ele é de rosca. O SM57 não. Mas o SM58, que é o microfone que a gente mais encontra para voz, às vezes a gente chega num lugar e ele está assim, difícil de você se aproximar dele porque tem um cheiro ruim, tá ruim, né, o negócio. Então, eu já vi gente tirar o globo, sabe, fazer uma higienização enfim, com sabão mesmo, deixar secar, obviamente, tirar a espuma de dentro. Já vi gente que lava na máquina, já vi gente que bota Listerine, já vi gente que limpa com cânfora. Nossa, tem vários tipos de soluções. A solução menos indicada é deixar ela com excesso de saliva durante 15 anos, que é o que a gente mais encontra por aí. Como faço para ganhar um adesivo Shure? Passa aqui no escritório, Léo. Qual um microfone headset bom e não tão caro para uso enquanto se toca bateria ou violão? Que tal o SM35? Uma excelente escolha. Você só vai precisar avaliar que tipo de transmissor, e se vai ser sem fio, né? Você vai utilizar. No caso da bateria, não precisaria ser sem fio, mas violão, às vezes você está na frente, dependendo se você se movimenta, é bom considerar um sistema sem fio. Então, o microfone 58 também usei no bumbo, vem com bastante ataque. Novamente, é aquilo que eu estou falando, é uma questão conceitual de que resultado você quer atingir. Tudo é possível, não existem regras rígidas, né? Valeu, Daniel da WTech. Somente gostaria de parabenizá-lo pelo webinar e agradecer pelo excelente conteúdo. Um abraço. Você já captou o Carrom? Sim. E existem duas formas principais e são as mais comuns que a gente encontra. Tanto o Beta 91, que é aquele mesmo microfone do bumbo, dentro do Carrom, tá? Sentado lá dentro do Carrom, que ele vai captar tanto o grave do Carrom quanto também o ataque, né? A caixa dele da frente. Então é um microfone que sozinho funciona muito bem. Já vi gente botar também o Beta 52 no buraco ali e captar por ali também. Existem algumas formas de fazer e essas são duas que funcionam muito bem. Para iniciar
com o home studio com orçamento reduzido, qual o microfone mais versátil com relação ao custo-benefício? Talvez o microfone mais versátil com a relação custo-benefício seja o SM57 e logo na sequência o SM58, tá? Funcionam para muita coisa, você vê que a gente está falando desde bumbo, a vocal, a caixa, enfim, diversos instrumentos. A única coisa que talvez eles não funcionem, assim não te deem o melhor resultado, seria com instrumentos mais que emitem menos som, como por exemplo o violão. Se você fizer um violão de bossa nova, por exemplo, que ele é bem fraco e suave, às vezes não vai te atender da forma que você gostaria. Microfone de hi-hat, SM81, KSM 137, KSM 141, em geral microfone condensador de cápsula pequena. Amigos, a gente está encerrando por aqui. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que participou do webinário, com as perguntas que foram muito interessantes e super válidas para a gente conversar um pouquinho e compartilhar o conhecimento, tá? Então, queria agradecer aos participantes e a presença de todos e nos vemos numa próxima, tá bom? Muito obrigado.